E aí pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar com o escopo de entidades no Laravel e migrações. A gente vai ver o que são essas duas coisas e vamos começar a trabalhar. Nesse vídeo, propriamente dito, é onde a gente começa a criar a nossa aplicação, é onde a gente começa a pôr código que realmente nós vamos implementar. Bom, pessoal, aqui a gente teve um pequeno problema com o áudio e eu vou gravar a narração agora. Aqui a gente tem que entender que as entidades elas vão trabalhar bem atreladas ao nosso banco de dados. Então, a gente vai ter praticamente uma entidade, ela vai ser uma tabela do nosso banco. Nem sempre toda tabela vai é, compor uma entidade, ela vai se fazer uma entidade. Porém, toda tabela que o Laravel, que o nosso banco de dados possui, ela vai ter uma representação de modelo no banco de dados. Mas daqui a pouco a gente vai ver que a entidade em si, ela é uma composição de vários arquivos, repositório, transformer, validator, presenter, várias classes que compõem uma entidade, por isso o nome é entidade. E quando ela trabalha, a gente só vai somente representar a tabela, como é no caso de user groups, que é um relacionamento entre usuário e grupo, ela vai estar representada só como módulo. Então vamos lá. Até então, a gente tinha visto o comando php artisan serve. E agora a gente vai ver um outro comando, que é o comando que a gente vai usar para gerar as entidades. Então, só para vocês verem aqui, eu vou gerar o comando php artisan make. O make é o comando que nós vamos usar. Só que ele ainda vem com alguma extensão aqui na hora de criar a entidade, mas para vocês verem, vamos pedir dessa forma aqui, e aí ele vai dar uma exceção. Opa, eu digitei errado. Aí ele me dá um erro e ele me diz o seguinte aqui, ó. Ele não conseguiu rodar o make, mas aí aqui é que é o interessante, ó. Ele mostra tudo que a gente pode pedir para gerar. Quando a gente está usando a linha de comando, nós estamos, de certa forma, simplificando a escrita de código. A gente está pegando um comando que ele vai gerar código para nós. E aí vocês vão observar agora que a gente rodar o comando certo. Deixa eu só limpar o console. E aí vocês vão entender o que é o que ele vai gerar e como que ele vai gerar isso. Então vamos lá. php artisan make entity com y no final. E aí a gente dá o nome da nossa entidade. Que no caso aqui nós vamos começar pela entidade user. É bem simples esse comando. A gente chama o artisan, declara o comando make entity e aí a gente define o nome da entidade que nós vamos usar. A gente der Enter, ele começa a executar. E aí ele pergunta, você deseja criar um presenter? Você vai dizer que sim, o Y de yes, e ele continua. Agora você quer criar um transformer? Queremos. Você vai criar um validator? Vamos querer. E o controller vai criar também? Vamos. Essas coisas que ele perguntou aqui, até o transformer, validator, presenter e o controller, a gente viu só o controller por enquanto, que é uma das camadas do MVC. Validator é uma classe de validação de dados. Então, quando a gente enviar um formulário, quando ele for da entidade usuário, a gente vai definir as regras de validação nessa classe para os dados de usuário. O transformer, ele é uma classe que ele trabalha como que nós vamos apresentar os dados de um usuário. Ou seja, e-mail, senha, todos esses dados que a gente tem, até os relacionamentos que o usuário tem, a gente vai gerenciar como isso é apresentado para a camada view na classe transformer. E a classe presenter, ela vai trabalhar junto com a classe transformer para invocar essa classe de transformação dos dados. Essas duas aqui, transformer e presenter, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e a classe validator nós vamos ver um pouquinho antes. Aí no final aqui, que a gente gerou tudo isso, ele diz, olha, request criado com sucesso, ele cria duas requests, nós vamos passar por elas daqui a pouquinho, ele cria um controller para nós, ele cria um repository, que é a camada que a gente inseriu, né, a classe base dessa camada,
E aí ele cria o provider e ele faz o binding. Essas duas últimas linhas aqui, por enquanto eu não vou passar nisso daqui não, para não ficar muito extenso. A hora que a gente pegar uma outra aula, um outro vídeo, onde a gente vai buscar aprofundar mais nos conceitos em si, aí a gente vê essas coisas. Mas por enquanto, vamos focar só em pôr o sistema para começar a funcionar, para a gente começar a ver resultados. Senão a gente fica só naquela parte teórica, e vai ficar muito chato de estudar. E o intuito desses vídeos aqui é demonstrar como é que é gostoso escrever código com Laravel. Então agora que ele criou isso aqui tudo, a gente vai observar o seguinte. Na pasta app, entities, ele criou uma classe user, desta forma que ela está. Por enquanto a gente não vai mexer nela. Aí depois, tudo isso que ele criou aqui, a gente pode procurar em suas respectivas pastas, que nós vamos encontrar o validator, transformer, repository, provider. Se a gente entrar aqui no app provider, ele vai ter os dados do usuário. No HTTP controllers tem o users controller. Tudo isso ele criou para nós, sem a gente precisar escrever uma linha de código. Ele criou isso tudo automático para nós. Nem sempre esse código, por exemplo, controller vai servir para nós, a gente não vai precisar fazer uma adaptação. Mas aqui ele já economizou 198 linhas de código para a gente. Isso é uma das vantagens de usar o console como assistente para a gente. Então a gente vai deixar a classe user aberta e aí a gente fecha a pastinha app e procura a pastinha database. Aqui dentro tem uma pasta chamada migrations. A gente vai entrar aqui, deixa eu estender isso daqui. Aí você repara que ele também criou esse arquivo aqui, create users. A gente abre ela. O que isso aqui quer dizer? O Laravel ele tem esse recurso de migration. A migration ela é uma representação do banco de dados, do nosso modelo de banco de dados em código PHP. Qual que é o benefício de usar isso daqui? Porque a gente consegue criar um modelo do banco de dados muito mais fácil, muito mais ágil aqui no MySQL Workbench, por exemplo, do que no código PHP, porque aqui a gente tem que criar, definir que é um autoincremento, definir um inteiro e tal. Mas, quando a gente cria aqui no Workbench, se eu vou usar isso num ambiente local na minha máquina, você vai usar na sua, o fulano vai usar na dele, a gente vai instalar a aplicação no servidor de produção, no servidor de desenvolvimento, a gente tem que ficar replicando esse banco de forma manual. A gente tem que ir lá no servidor ou lá na instalação local, fazer a migração do banco, fazer todo esse processo que demora bastante. Aqui com o Laravel, se a gente usar as migrations dele, a gente vai rodar apenas um comando no console, que é o php artisan migrate, e aí ele já vai criar o banco para nós. Então a gente faz o setup da aplicação, roda esse comando e o banco já está todo configurado com o nosso modelo. Então por isso que a gente vai usar esse recurso do Laravel aqui. Então vamos lá. A gente tem que estar com o nosso modelo de dados bem perto da gente. E repara o seguinte, vamos começar por usuários, então vamos lá. O nome da tabela é users, então a gente tem que definir esquema. Ele vai criar o esquema, a tabela users. Então vamos lá, a tabela já é users e nós sabemos disso, já está configurado certinho, porque quando a gente configura aqui o entity create, ele vai pegar user e aí ele vai criar a tabela no plural, cadê aqui? User, né? Então a tabela ele vai criar users. Se a gente colocar a entidade group, ele vai criar a tabela groups, então a gente já definiu nesse padrão que ele traz. E vamos começar agora escrevendo os campos que nós vamos ter. Aí a gente vai vir aqui. A gente já tem o campo ID que ele já traz, que é o autoincremento. Depois a gente tem o campo CPF, que é um char de 11 caracteres. Então vamos lá. Table. Aí string não é o nome exato da linguagem do banco. A gente tem que começar a ver isso aqui. Caso você queira consultar todos esses, eles vão estar lá na documentação do Laravel. Qualquer coisa, comenta aí nos vídeos que a gente vai discutindo, a gente vai debatendo sobre os tipos de dados que tem aqui. Então a gente coloca CPF, 11 caracteres, e aí a gente vem aqui, ó,
o CPF ele tem que ser único. Aqui eu não sei se eu coloquei, mas na verdade ele tem que ser. No modelo de dados eu não me preocupei muito com esses detalhes, mas ele precisa ser único. Aí como é que a gente define isso no Laravel? A gente diz que ele é unique. A gente chama esse método e aí ele vai criar esse campo unique. O campo CPF ele vai poder ser nulo ou não, ele vai ser obrigatório. Se ele, dessa forma como ele está aqui, eu estou dizendo que ele é obrigatório. Se eu quiser dizer que ele pode ser nulo, eu tenho que dizer null able. Ou seja, habilitar a funcionalidade nulo para esse campo. Esse campo pode ser nulo. Quando eu digo nullable, eu estou habilitando a possibilidade dele ser nulo. Então a gente vai criar um novo campo aqui agora, que é o campo name. Então vamos lá. Table. E aí, vamos string name. O name a gente pode pôr aqui 50 caracteres, está muito bom. Depois a gente vai ter o campo phone, que ele é uma string de 11 caracteres. A gente pode definir o char aqui também. A string ela vai funcionar como varchar, e o char é realmente o char do banco de dados. Então a gente vai optar aqui pelo qual vai ser mais conveniente de acordo com cada caso. Agora a gente vai criar a data de nascimento. Então vamos lá, table. E como é uma data, a gente chama o date, define o tipo de data, e birth, que é a data de nascimento desse usuário. Como nem sempre a gente vai querer exigir esse dado do usuário, nullable, que aí ele pode prosseguir sem informar. Depois a gente vai pegar um novo char, a gente pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, para a gente pegar o gênero do usuário. Então, gender. E aí a gente define um char de apenas um caractere, que a gente consegue definir o registro de gênero. E também pode ser nullable. E agora, eu esqueci de cabeça. Então a gente tem as notas desse usuário. Então, table, as notas do usuário é um campo que a gente vai deixar visível só para o administrador do sistema, para ele poder fazer observações sobre algum usuário. Por exemplo, se ele desativou o acesso de usuário X, do João, ele vai poder lá no campo notas escrever, olha, eu desativei o acesso do João por isso, por aquilo, mas só usuários e administradores vão conseguir visualizar isso. E aí depois a gente vai implementar como é que isso funciona. Aí como é um texto livre, a gente define text, o tipo text, e notes, que também é nullable. Opa! Agora a gente tem o e-mail e o password, que aí o e-mail já é uma string e o password também. Como o e-mail, eu vou colocar até um campo maior 80 aqui, bem grande para não correr risco. Como o e-mail vai ser usado para fazer login, ele tem que ser único também. A gente já define que ele vai ser unique, ele não é nullable e ele é uma string de 80 caracteres. Eu vou dar um espacinho para a gente começar a ver que são, tipo, por exemplo, dados de pessoa, dados de autenticação, que aí fica mais fácil da gente ler e interpretar esse arquivo. Então agora a gente vai ter a senha, o password. A senha nós vamos criar ela 254. Ela vai ser nullable. Guilherme, mas a senha vai poder ser nula? Ela vai, pelo seguinte fato. Futuramente, a gente vai criar a funcionalidade de login com rede social. E quando a gente faz o cadastro com uma rede social, o usuário não digita senha. Então, na hora que a gente insere o registro no banco, ele precisa estar com o password null. E aí depois a gente pede para o usuário configurar uma senha. Por isso que ele precisa ser nullable aqui nesse caso. E agora a gente vai criar os campos de permissão. Então vamos lá, a gente vai ter table,
E aí o primeiro é o status que a gente vai criar. Então a gente vai pôr uma string. E aqui já começa aquela dúvida. Mas o status ele é inteiro, ele é string, ele é char. Como é que vai funcionar o status? Isso, na verdade, vai depender da engenharia do sistema. De acordo com o que a gente opta no momento da engenharia, a gente vai usar. O que eu costumo levar em consideração, quando eu vou escrever um software que vai usar C#, por exemplo, eu uso o tipo enumeração. O PHP tem também o tipo enumeração, mas quando eu estou trabalhando com PHP, eu acho mais produtivo, nesse caso, eu usar uma string que vai facilitar a leitura, que aí eu não vou precisar estender uma classe de enumeração aqui no PHP, que é uma coisa um pouquinho mais chata de fazer do que no C#, esse caso especificamente. Então aqui eu vou criar o status como string. E aí a gente vai definir um valor default para o status. Então default ativo. Então a gente já viu que quando a gente quiser definir o valor default do campo, é dessa forma que a gente faz. E aí depois a gente vai ter uma outra string, que é a permission, propriamente dita. E aqui a gente vai definir o default dela também, que vai ser o app user. Ou seja, a gente vai definir o padrão de permissão app.user, app.adm, app.xyz, que a gente vai poder criar essas permissões dessa forma. Então, se depois a gente quiser criar um outro escopo de permissão, a gente muda antes do ponto. E se quiser mudar dentro do escopo da permissão, a gente muda depois do ponto. Eu gosto de trabalhar dessa forma que fica bem mais simples de trabalhar. E aqui, como a gente está criando uma classe de usuário, a gente vai ter um amigo nosso que é o Remember Token. Remember Token. Esse campo, ele vai criar na nossa tabela um campo que a gente vai usar ele depois quando a gente for redefinir a senha de um usuário. Que aí a gente já vai ter o token e essa funcionalidade token do próprio Laravel sendo implementada, que a gente vai ver também futuramente nos próximos vídeos. E aí a gente tem esse timetamps. Esse timetamps ele vai fazer o seguinte, ele vai criar dois campos para nós, que é o created at e o updated at. E aqui, isso daqui ele vai ser autogerenciado, a gente não vai precisar mexer nesses campos, o próprio Laravel vai fazer isso automático. Então, quando a gente inserir um registro no banco de dados, ele vai criar esse campo com o valor definido daquele momento, a data e a hora que foi criado o registro. Quando a gente fizer uma atualização naquele registro, ele atualiza esse campo com a data e hora daquela atualização. E quando for apagado, tem o campo também? Tem, que aí é o delete at. O meu inglês não é muito bom, gente, então não reparem. Só que aí esse timestamps, ele não traz esse campo aqui por padrão. Aí a gente vai ter que usar um outro amigo nosso aqui para trazer esse campo, que é o table soft delete, que aí a gente vai mandar apagar o registro. No banco de dados, o registro não é apagado, só que aí a gente insere um valor nesse campo e aí o Laravel entende que aquele registro é um registro removido e ele continua no banco, mas para a aplicação ele já vai estar ofuscado, a menos que nós vamos lá no Laravel e pedimos todos os campos, incluindo os que já foram apagados, e aí ele traz, fora isso ele não vai trazer. E aí a gente está terminando aqui a estrutura da nossa tabela, só que aqui ainda tem um método down. Repare que tem um método up, que é onde a gente vai criar a tabela. E se por um acaso a gente precisar remover essa tabela pela migration também, a gente consegue fazer isso. Que aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o método down, a gente copia esse esquema aqui. A gente pode copiar essa linha inteira, e trazer ela para cá. Só que aí nesse esquema, a gente vai colocar o table,
a tabela, a gente vai fechar essa chave e o parêntese. O que a gente fez aqui? Por enquanto, a gente só disse que a gente vai fazer uma alteração nessa tabela. Esse método, a gente vai usar ele posteriormente quando a gente for inserir o relacionamento com outras tabelas. Que aí, aqui dentro a gente vai remover esse relacionamento e depois a gente vai vir nesse drop para apagar a tabela. Então, quando a gente vai remover uma tabela, a gente primeiro apaga o relacionamento e depois apaga a tabela. Por enquanto, esse método vai ficar vazio até a gente criar o relacionamento aqui do user. Que aí, se a gente voltar no nosso modelo de dados, a gente vai ver que ele tem um relacionamento direto com transações e um relacionamento indireto com grupos, que ele é um relacionamento através do user group. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a criar a estrutura de entidade do grupo e aí depois a gente vai criar esse relacionamento de grupo e usuário aqui no Laravel. E aí, então, a gente já vai rodar esse comando para realizar a migração do banco de dados e então criar essa estrutura toda lá no banco de dados propriamente dito. Então a gente se vê no próximo vídeo e qualquer coisa deixa um comentário aí que a gente vai conversando até o próximo vídeo ficar pronto, beleza? Então até logo, pessoal!